Doutora Maitê, essa pauta me lembrou a música, né? Você tem fome do quê? Olha, verdade. Porque às vezes a gente está comendo por outras fomes que não a fisiológica. A fisiológica da emocional, que é a psicológica. A fisiológica é quando eu tenho fome porque eu estou precisando de nutrientes. Sim, é a sensação do cérebro que você tem que ir em busca de um alimento porque você precisa do nutriente. Vai lá e come alguma coisa, mas ele fala come alguma coisa. Ele não fala come verdura e proteína. E aí quando você encheu a barriga, abaixa essa grelina, aumenta a insulina e vai aumentar a leptina, que dá a saciedade. Isso a gente faz todo dia. Então, ter fome... Sem se dar conta. É normal, é do ser humano. Tanto é que tem paciente que fala, eu quero um remédio para tirar totalmente minha fome. Isso não é correto, porque não é fisiológico. Perfeito, doutora. Já a fome emocional ou psicológica é quando a gente tem a sensação de querer comer em busca de comidas para satisfazer um desejo. Não é o fisiológico. Então, o cérebro manda comer, mas o corpo não precisa. Se sente culpada, deveria ter comido esse chocolate, não comi, fica lá. Ou esse desejo vai cair na armadilha de você sempre querer realizar e nunca vai estar satisfeito. Aí você come um pouquinho, daqui a pouco come mais um pouquinho, come mais um pouquinho e se sente culpado por esse comportamento. Então tomem cuidado em casa, porque fome a gente tem. E se você tiver um desejo e você enganar teu cérebro, esse desejo pode ir embora ou amenizar. Pode, de verdade. Porque eu tenho amigas que falam assim, não tem jeito, não, eu não consigo me livrar desse pensamento obsessivo de comer. Que se torna uma compulsão. A dica para essas pessoas é o seguinte, alguns falam que você tem que comer outro tipo de alimento e esquecer, o que é difícil. Opa! Mas se você, por exemplo, eu tenho fome do chocolate, aí eu vou lá e como um iogurte de proteína, ou um palmito picado, fala, o que tem a ver isso com aquilo? Dê um tempo. Quando você for comer o chocolate, você vai comer um pedacinho do chocolate. Tá. E não a barra de chocolate. E para isso tem que enganar o cérebro. E engana comendo outra coisa que seja mais indicada. Ou, por exemplo, doce. Quem tem vontade de doce, você tem que... Alimentos que aumentam triptofano, que é o precursor da serotonina, que é o hormônio da paixão, do bem-estar no cérebro, que manda você comer chocolate. O que é isso? Banana tem triptofano. Quando a gente come oleaginosas, amêndoas, nozes, caju, isso também... Todas as gorduras insaturadas, ômega 3, azeite, você também... Tudo que tem gordura... Tá. Aqui a gente... tem também a carência de nutrientes. Isso é muito legal, tem até um nome bonito, super certinho, né? Limão e iogurte, era o que eu tinha vontade de comer. E junto ou era separado? Não, separadinho. Você vê, talvez o neném estava precisando ou de ácido ascórbico ou alguma coisa da lactose para formar o osso, que aí essa falta de nutrientes, que é a síndrome da fome oculta, vai informar para o teu cérebro, principalmente no córtex e no hipotálamo, que é o centro da fome, que você precisa de nutrientes. E aí, de acordo com o ambiente que você vive, cultural, você vai atrás de alguma coisa, né? Então, existem evidências que quem tem uma anemia, por exemplo, com tênia, né, que rouba ferro das pessoas, essas pessoas chegam a lamber o tijolo em busca do ferro. Então, olha como a nossa mente é mirabolante. E isso cai na tentação do desejo, da beliscação. Por quê? Se teu corpo está precisando de um micronutriente ou uma vitamina, ele vai para uma informação, você tem que comer. Só que você não come a coisa correta, você fica comendo e nunca passa a fome do cérebro. Então, olha que interessante, se você não comer com qualidade, bem balanceado, prato colorido, né, as proteínas, as gorduras, os vegetais, um pouquinho de cada, você não vai ter micronutrientes, macronutrientes e teu cérebro talvez fique come. E as pessoas comentando que estão comendo demais, que não param de comer, que abrem a geladeira o dia inteiro. Então, a alternativa é, primeiro vai no indicado. Sim. Parece que a gente vem uma outra pessoa, habita a gente, aí depois quando vem eu mesma, vem a culpa. E aí você perde o autocontrole. Perde o autocontrole. Tem perguntas do pessoal de casa, a doutora Maitê já vai responder. Um minutinho da sua paciência. Perguntas para a doutora Maitê Pimentel. Você tem fome de quê? Tem que identificar. Aí a gente começa a saber qual a estratégia que deve ser adotada, né? Primeira pergunta foi enviada pela Liliane. Desde que começou a quarentena, eu sinto pouca fome durante o dia, mas próxima hora de dormir, eu tenho vontade de comer de tudo. Às vezes acordo 2 ou 3 vezes por noite. Dopaminérgico. O que é essa palavra? Compulsão.
A gente tem o transtorno realmente de compulsão alimentar, que vai para a bulimia, que depois estimula o vômito, que é uma sensação de culpa, porque a culpa, sofrimento, que aí tem a anorexia, aí são distúrbios mais graves que a gente tem que trabalhar. Você tá pulando muita refeição e chega um horário, pode ser na janta, como está acontecendo com a Liliane, ou no almoço, e come tudo de uma vez? E um excesso de comida, e come rápido, esse é um perfil da compulsão, você come sem mastigar direito. Isso não é legal. Né? E depois você, aquela sensação de barriga, mas dá um alívio. Ou você está em casa, não, eu como aqui um chocolatinho, aí é um pedaço de queijo, aí é uma bisnaguinha, e aí vai que vai, e chega a comer a mesma quantidade de calorias, né? O padrão do compulsivo, ele é mais o irritado, o mais nervoso, o mais explosivo. Então, são pessoas que trabalham muito, chegou em casa que não comeram durante o dia, vão lá e comem tudo de uma vez. E são pessoas que estão mais para pavio curto, irritabilidade e ansiedade. Então tem um comportamento, tem uma atitude comportamental junto. Sim. Já você que está em casa beliscando muito, indo mais pro docinho, você está o quê? Com falta de serotonina, você está triste, está mais depressiva, esse isolamento social pode estar ajudando. Então, não necessariamente que você seja um compulsivo ou um beliscador eterno, mas são fases que o nosso cérebro tenta se adaptar para ficar feliz. Comida é um dos prazeres da vida e aí isso vai te dar o quê? Motivação para continuar, mas por isso você tem que saber enganar o cérebro, né? Então, quem está compulsivo por salgado? Doutora, eu chego em casa e eu quero o quê? Queijo, bife à parmegiana, eu tenho um monte de coisa gordurosa e salgada. Geralmente é a adrenal que está em falha, porque a adrenal pede coisas salgadas, é uma glândula que a gente faz o cortisol, todo o distúrbio de sódio e potássio do corpo, vários hormônios. Então a pessoa está com desequilíbrio de hormônio do estresse, por isso que são as pessoas mais irritadas. Já a pessoa que belisca e come em compulsão doce, pega uma caixa uma barra de chocolate e come inteira, ela está com falta de serotonina. Por causa de tristeza, isolamento, e não está compensando a felicidade dela em outros fatores. E aí você fala, e o que eu faço? Saio de casa e fico feliz? Você vai driblar teu cérebro. Tanto compulsão alimentar, como compulsão por uso de drogas, por bebida alcoólica, eles estão no cérebro num local chamado hipocampo, tá? E no córtex insular. E numa célula chamada HD2Rs. Então, nos ratinhos, a gente estimula isso, a pessoa para de ter compulsão, que é o autocontrole. Então, se você sabe que você é compulsível, você vai em casa, doutora, eu tenho padrão de compulsão. Você vai ter que comer picadinho, de 3 em 3 horas, para não fazer essa compulsão de uma vez. Você não vai comprar coisas erradas, porque quem é compulsivo não se controla. Não adianta Se tiver, vai comer. Vai comer. Então, nem adianta comprar bolacha, coisa gostosa, porque vai comer. Outra técnica, você tem que desviar o teu pensamento e enganar esse centro da fome. Mas como, gente? Beba 2 copos de água gelada, bem gelada de uma vez e vá para o chuveiro. Olha. Espere 30 minutos. 2 copos de água bem gelada e toma um banho. Entra embaixo do chuveiro. E você vai desviar a tua atenção. Essa compulsão não vai ser aquele negócio que pega um monte de pão de uma vez. Ela vai ser moderada, tá? Não entre na armadilha de achar que você vai resistir. Esse é o grande problema, falar eu consigo e nem sempre vai conseguir. Então, exercício também ajuda a aumentar esses hormônios, a qualidade dos alimentos e saber que você não vai ser capaz naquela hora. Então, engane você mesmo. Para quê? Para não entrar nessa armadilha. Perfeito. Próxima pergunta da Thaís. Eu tenho mania de começar dietas muito restritivas, mas nunca completo o prazo, pois no meio sempre ataco lanches e chocolates. Só assim a minha fome passa. Como eu posso descobrir se tenho essa fome oculta? Muito bem, então isso é uma dificuldade de muitos pacientes. Organização e disciplina. E para emagrecimento, essas palavras são chaves. Então, quando a gente eu vou me propor a fazer uma dieta e eu não posso comer coisas erradas. Primeira coisa, fazer seus exames de sangue de hormônios. Porque se você tiver uma carência nutricional, o teu cérebro vai ficar pedindo e vai ser muito mais difícil. Outra coisa,
fazer uma dieta e ficar magro depende de genética, que são 60% do nosso corpo. Então, não é assim, a minha genética é de obesidade, então eu vou ser obesa. Não, você vai ter um sacrifício maior do que uma pessoa que tem uma genética favorável. Tá. Mas não por isso que você não vai conseguir. Perfeito. Então, mecanismo de ação. Quando essa pessoa é muito ela não consegue seguir por muito tempo, a gente não faz dietas tão restritivas. A gente dá oportunidade, por exemplo, do dia do lixo. Então, você começou uma dieta e você não é assim pensar, eu nunca mais vou comer o hambúrguer que eu gosto. Eu vou comer o hambúrguer no sábado. E aí você vai escolher uma coisa errada no sábado, que é o dia do lixo. Não é da caçamba. Não é da... você já... Essa é ótima. É dia do lixo, não é da caçamba. Então é uma coisa errada. Isso. Então isso também te estimula a não pensar que a vida acabou e que nada de gostoso você vai fazer, quem não consegue dieta rigorosa. Ensina a escolher, né? Sim. Você vai ter oportunidade de comer coisas do teu desejo no período específico, numa quantidade exata. Então, driblar quem não consegue restrição alimentar é dar uma escapulida de vez em quando, com moderação. Tá. Bom, as compulsões e todas essas dicas, no meu entendimento de leiga, eu acho que podem ajudar em todas as compulsões, né? Exatamente. Então, vou te dar um exemplo claro. Quem faz cirurgia bariátrica, que tem geralmente um perfil de compulsão. Depois que você faz a cirurgia e não consegue comer tanto, 45% desses pacientes vão para a compulsão de bebida alcoólica. 15 a 20% por compulsão de compra. Compulsão também de atividade sexual existe. Então é um perfil modular, hormonal, receptores cerebrais. Então você em casa tem que definir qual é o teu padrão. Existem remédios para isso, tanto naturais quanto remédios da psiquiatria. Então às vezes não fique com medo. Isso. A gente tem um problema, né? Eu sou compulsivo, eu sou beliscador. Talvez eu tem saída. Tratamento. E não fugir disso, eu vou conseguir sozinho. Então, saiba que tem oportunidade medicamentosa, comportamental, psicologias, a gente faz terapias comportamentais, a gente tem alimentos que vão ajudar, a gente tem dicas de nutrições funcionais e de remédios que vão te tirar dessa, pelo menos no começo. Eu falo porque às vezes a sensação do fracasso é muito cruel e inibe a busca por uma alternativa, né? E os profissionais estão aí para ajudar. Sim. Não é? E nada mais fácil do que você procurar uma ajuda e sair desse mecanismo, desse modo operante que você não sai nunca, que é uma bola de neve, e ficar em sofrimento eterno. Exato. E comprometendo a saúde. Doutora Maitê Pimentel é médica endocrinologista. O site da doutora Maitê Pimentel é endoc.com.br, endoc.com.br. O Instagram da doutora Maitê é @maitê_endócrino. Maitê, M-A-I-T-H-E, Maitê_endócrino. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada eu. Muito importante essa pauta, né? Oferecer uma luz para quem está em sofrimento. E nessa fase que está acontecendo muito isso. Exatamente. Muito obrigada, viu, doutora? Até a próxima. Até.